Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje venho-vos trazer a minha opinião sobre o livro Lover's Vows. Este livro é uma peça de teatro e foi escrito por August van Kotzebue e foi adaptado pela Elizabeth Inchbold. Eu não tenho a certeza se estou a pronunciar os nomes corretamente. O primeiro nome em particular é alemão, portanto estamos a falar de um dramaturgo alemão e eu não tenho muitos conhecimentos da língua para ter a certeza que estou a pronunciar, mas eu ouvi este livro em audiobook e no audiobook era assim que pronunciavam mais ou menos o nome do senhor, portanto não deve estar muito longe. Então, esta peça foi, como já disse, escrita originalmente em alemão por um dramaturgo alemão e originalmente chamava-se algo como Natural Son, portanto falava do amor filial e não deste Lover's Vows, que é o título que nós conhecemos em inglês. Mais tarde esta peça foi adaptada então pela Elizabeth Inchbold, que pegou na peça e a alterou para adequar ao público britânico, portanto ao público inglês. Então nós nesta peça temos um prefácio desta autora e ela fala um bocadinho das dificuldades que teve para trazer a peça para não chocar o público inglês. Estamos a falar de um clássico da literatura e estamos a falar de um livro que explora a questão de relações antes do matrimónio. Então é um tema um bocadinho sensível para a época e então a autora fala um bocadinho desta necessidade que teve de adaptar algumas coisas para não chocar o público inglês e para se tornar uma obra que qualquer um pudesse ler, apesar de lidar com este tema. Então, de que é que fala esta obra? Esta obra conta a história de Agatha, que começa precisamente a peça com ela a ser expulsa na rua. Estamos a falar de uma senhora já com alguma idade, que está doente e que se vê de repente na rua sem nada nem ninguém. Neste momento chega o filho dela, Friedrich, que esteve fora 5 anos na guerra, portanto como soldado, e que veio em licença, veio visitar a mãe e dá com ela no meio da rua, doente e a morrer à fome. Ele, que também não tem dinheiro nenhum, vê-se obrigado quase a mendigar para que consiga ter comida e um teto em cima da cabeça da mãe. Acaba por ter pessoas que o ajudam e que lhe dão abrigo, mas nesses entretantos, basicamente, ele veio visitar a mãe nessa licença com um motivo em vista. Basicamente, ele precisava da certidão de nascimento dele. E, na verdade, ele não a tinha e no exército era obrigatório ele apresentá-la e esteve aquele tempo e deram-lhe essa licença para ele vir buscá-la. E é aí que a mãe se vê confrontada com a verdade e é obrigada a confessar que, na verdade, ele não tem esse registro da igreja porque ele nasceu fora do matrimónio. A mãe era de origem humilde, mas foi levada para uma grande casa para poder estudar e lá nessa casa o filho do barão da casa apaixonou-se por ela e eles tinham então uma relação de amor lindíssima, estavam perdidamente apaixonados até que ele é levado para longe, ela ficou sozinha, grávida, escondeu a gravidez o mais tempo que podia, mas depois acabou por ser posta na rua e humilhada por todos e abandonada por todos e só o padre é que a socorreu. E esse rapaz então mais tarde acabou por se casar, tornou-se barão, teve a sua própria família e ela ficou para sempre abandonada. Obviamente que para o Friedrich é um choque saber isto, saber que o pai dele é um nobre e rico e que a mãe neste momento está a morrer na miséria e para ele faz-lhe muita confusão, mas ele pega nas mãos dele aquele amor filial e vai pedir na rua para a mãe e coincidência das coincidências, quando está a pedir para a mãe, para o ajudarem, para alimentar, porque ela está mesmo muito mal de saúde, a quem é que ele está a pedir? Ao próprio pai, ao barão que estava ausente e que voltou para aquela terra. Então nós temos aqui estes equívocos e enganos e aqui estes choques de riqueza com pobreza, mas é uma história muito curta. A peça tem muito poucos atos, lê-se muito rapidamente, o audiobook tem 2 horas e pouco, não é uma história mesmo muito curta que se lê muito facilmente, mas que consegue retratar muito bem a época e a autora, ou neste caso a adaptadora, conseguiu muito bem pôr aqui estes remorsos da ligação antes de estarem casados e conseguiu pôr as coisas de forma a que de facto eu consigo imaginar na época da regência as damas e cavalheiros a lerem esta peça e não verem nada de errado com ela por causa da moral que traz. Agora, vocês podem estar a perguntar de onde é que eu fui tirar esta peça, de onde é que eu fui buscar, de onde é que ela veio. A verdade é que durante o mês de julho está a ser o Jane Austen July. Eu vou deixar as informações na caixa de descrição, por acaso nunca terem ouvido falar, mas basicamente é um conjunto de desafios para fazer durante o mês de julho que tem tudo a ver
com Jane Austen. Como vocês sabem, eu adoro Jane Austen e não poderia deixar de participar no desafio, mas eu tinha vários problemas para cumprir alguns dos pontos. Porquê? Para começar, um dos primeiros pontos é ler uma das obras principais de Jane Austen. Eu já as li todas e este mês tinha outros desafios que queria fazer e não queria estar este mês a reler porque já tinha muitos desafios para tentar cumprir. Depois era ler uma ou outra obra de Jane Austen que não fosse das principais e a mim só me falta ler as orações delas. Acho que já li tudo, não sei se me falta mais alguma coisa, mas que eu saiba, acho que só me falta mesmo esse. Portanto, eu não tenho fisicamente e online também não existe, portanto eu teria que o comprar e ele está um bocadinho caro ainda. Portanto, também não era uma opção, então eu comecei a olhar para as opções todas e havia poucas que eu conseguia cumprir. Mas havia um ponto em particular que era ler algo de um contemporâneo de Jane Austen, portanto, algo da mesma época de Jane Austen. E esta obra em particular é utilizada em Mansfield Park. Para quem nunca leu Mansfield Park e não sabe do que é que estou a falar de uma das obras de Jane Austen, que tem uma parte em que os primos e os amigos decidem fazer uma peça de teatro. Uma coisa em casa só para se divertirem quando têm aquele tempo todo morto. Então eles decidem montar um pequeno palco e representar esta peça, precisamente. E deu-me imenso gozo ler o original, porque lendo o Mansfield Park e vendo as adaptações, especialmente a série, porque a série aborda estes pormenorzinhos todos e é muito mais fiel ao livro, é muito engraçado ler a obra original. Esta é a peça de teatro, então, que eles pegam exatamente com o mesmo receio que a autora que adaptou comenta no início da obra. Porque no início eles sugerem a obra e têm a mãe e a tia, mas será que isso é próprio? Será que é adequado? E tudo mais. É muito interessante ver essa postura deles de analisar a obra e ver se seria correto para pessoas da classe deles estarem a representar aquilo mesmo em ambiente de casa e familiar. Outra coisa que eu achei muito engraçado, Jane Austen tem um sentido de humor bastante característico para quem já leu coisas dela e esta obra também tem. Eu conseguia perfeitamente imaginar a Jane Austen a ler esta peça de teatro e a rir-se do sentido do humor. Há aqui pontos muito engraçados, não só a nível de ironia, como a nível de coisas que acontecem assim a nível de peripécias, mas ao mesmo tempo personagens muito caricatas, personagens assim com uns defeitos à flor da pele. Temos aqui um pretendente de casamento para uma rapariga rica que é muito cómico também. O mordomo do barão é de partir a rir, porque é um senhor que é incapaz de contar factos sem ser em verso, portanto pedem-lhe para ele relatar uma história qualquer e ele relata um poema por lá abaixo. Tem muito sentido de humor e eu conseguia mesmo imaginar Jane Austen a ler e a rir-se e não me custa nada em perceber porque é que ela pegou precisamente nesta peça para inserir em Mansfield Park. Faz muito sentido e especialmente os conflitos entre os personagens acabam por ter algum paralelismo com os conflitos que aparecem também na própria história de Mansfield Park. E depois há toda aquela questão do ser correto ou não, que está ali mesmo no limite, e a peça de teatro passa um bocadinho também por isso. Este livro, então, como já referi, é um clássico, está no domínio público. Eu ouvi-o em audiobook gratuito. Para quem não conhece, a LibriVox faz audiobooks gratuitos com base de livros que estão no domínio público. Portanto, eu vou deixar as informações na descrição, mas vocês podem lê-lo ou ouvi-los. É feito por fãs para fãs, portanto, completamente gratuito, completamente legal. Portanto, vocês podem ouvir ou ler se assim quiserem. É uma peça muito engraçada que se lê muito facilmente e eu gostei muito de a ter enquadrado aqui neste Jane Austen July, porque eu sou sincera, eu li Mansfield Park, vi a série e nunca tinha imaginado que a obra fosse real. Eu não tinha percebido que era uma obra real, apesar de Jane Austen incluir nas suas obras referência a outros autores, desde Anne Radcliffe e etc, assim, obras um bocadinho mais góticas que estavam na moda no tempo dela, mas esta peça em particular nunca me chamou a atenção, nunca me apercebi que era mesmo uma peça real. E achei muito interessante esta leitura, gostei bastante. Apesar de não ser uma leitura transcendente, é muito simples, muito previsível, mas o trabalhar das personagens, a sua maneira de ser e estes comentários tão humoristas que eles acabam por ter é muito engraçado e que sim, tem aquele padrão moralista por cima. Não faço a mínima ideia como é que será o original e quão diferenciará desta obra que eu li.
mas foi muito interessante, foi uma boa leitura, dei-lhe 4 estrelas e dei por mim a querer ir reler Mansfield Park ou ver novamente a adaptação só para ver esta parte outra vez ali em pormenor. E é isso, pessoal, esta foi a minha opinião sobre o Lovers Vows. Já tinham ouvido falar nesta peça de teatro? Já leram Mansfield Park? Ficaram curiosos? Digam-me aí em baixo. Gostem deste vídeo, partilhem com todos os vossos amigos que são fãs de Jane Austen e que estão à procura de obras relacionadas. E não se esqueçam, se acabaram de chegar aqui ao canal, de subscrever, porque é muito importante para fazer crescer aqui o canal dos Sonhos de uma Leitora. E eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!